Olá, eu espero que essa mensagem os encontre bem e sejam todos bem-vindos ao evento Pesquisa em Foco, Desafios Metodológicos nos Estudos de História Antiga e Medieval. Bom, o meu nome é Pablo Gatti e eu sou um dos apresentadores, comunicadores do evento. Eu sou doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social e Política da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu também sou membro do LETAMES, o Laboratório de Estudos Tardo-Antigos e Medievais Ibérico-Sefardíes. Bom, a minha pesquisa, ela trabalha o ethos cristão na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Porém, para esse evento, eu trouxe um tema que eu pretendo abordar futuramente, mas que, como eu estava lendo a fonte, me chamou a atenção e faz parte da minha metodologia de trabalho, como é o tema do evento, eu resolvi trazer. Então, ela se intitula Os Resquícios Discursivos de Autoridade na Pars-Prima da Suma Teológica de Tomás de Aquino. É bom frisar aqui, né, que eu não sou um especialista na área de análise do discurso, da linguística, e são análises que eu fiz primárias, uma leitura primária para poder trabalhar posteriormente melhor a metodologia da minha fonte. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre a Suma Teológica, que ela começou a ser escrita no ano de 1265 e foi terminada, não foi terminada, aliás, desculpa, no ano de 1273, porque é, um ano seguinte, em 74, o Tomás de Aquino ele vem a falecer em uma viagem que ele ia para um concílio religioso. Mas em 1273 ele se encontrava desmotivado. A gente não sabe por quê, a gente não tem essas informações. O próprio Tolkien ele menciona na sua obra, mas é uma menção vagarosa, então não se tem profundamente. Mas ele escreve de 65 a 73, falecendo um ano depois, e nesse meio tempo ele volta a comentar as obras de Aristóteles, ele tem outras, como eu posso falar, prioridades nesse meio tempo. Então, a Suma Teológica é uma obra de síntese. Ela contém 512 questões e é uma fonte primária inacabada. O documento está dividido em 3 tomos, sendo a pars prima, a segunda pars e a tertia pars. Sendo que a nossa pesquisa, nesse momento do congresso, está concentrada no primeiro tomo, que é a pars prima. É uma obra fundamentada no método filosófico escolástico de ensino, como a gente pode falar da Lectio, da Quest, da Disputatio e da Expositio. Se der para ver um pouco melhor, aqui eu trouxe uma foto da minha fonte, que é a que eu utilizo no meu doutorado, e você pode ver, eles botam primeiro uma pergunta. A partir dessa pergunta, ele bota uma, duas, três, quatro até cinco respostas erradas. Depois ele vem com um comentário contrário a essas respostas erradas e soluciona. Aqui no outro lado não tem a continuação porque está em latim. Mas depois dessa solução, ele vem debatendo todas essas respostas erradas no início, que esse é o método da escolástica, porque nas escolas medievais já se faziam a lectio, que é a leitura, para memorização da palavra divina. Agora, com as universidades, o importante fato que a escolástica ela surge junto com as universidades medievais vai se diferenciar por causa da escola por causa disso, porque eles vão debater, vão perquirir acerca desses temas e colocar as suas ideias. Então, a Paz Prima, ela foi escrita em 1265, iniciada em Roma e terminada em Paris. Ela versa os temas sobre Deus, a criação, os anjos, como foi criado o homem, a alma e o corpo. Ela contém 119 questões e é uma antropologia filosófica do ser anteriormente à queda original. Então, Tomás de Aquino vai estar falando aqui nessa parte sobre a natureza do homem anteriormente o pecado original de Adão e Eva, como essa natureza se portava. E também nessa parte, ele cita algumas coisinhas como ela se portou posteriormente. Mas é na par secunda, escrita de 1270 a 1271. Vale lembrar que essas datas não são certas, existe uma lacuna entre o início de escrita da segunda parte, mas no final dela nós sabemos que foi terminada de escrita em 71 em Paris. Ela vai falar sobre os atos humanos, os vícios, o pecado, a fé, a justiça, as paixões da alma e
entre outros. Ela tem 103 questões e é a natureza humana diminuída em suas potencialidades por causa da culpa adâmica. Então, a pars prima secundae, ela foi escrita em 1270 e contém 114 questões, e a pars secunda, a pars secunda secundae, no caso, em 1271 e contém 189 questões. Por fim, nós temos a Tertia Paz, escrita um ano depois, que é de 72 a 73, iniciada em Paris e terminada em Nápoles, porém inacabada em Nápoles, desculpa, e vamos falar dos temas do sacramento, de Jesus Cristo, do batismo e da penitência. Pode-se perceber que a primeira parte, ela fala anteriormente à queda, a segunda parte, ela fala da queda e dessa natureza mudada, e a terceira parte vai falar dos atos dos homens para voltar a ser acompanhado pela justiça divina de Deus, pela sua razão estar acompanhada de Deus, para a razão do homem estar subordinada a Deus. Então, ela contém 90 questões. O restante da obra é chamada de suplemento e são comentários às sentenças de Pedro Lombardo, de 1150. Agora, vamos falar sobre o tema que eu escolhi para falar nesse evento. Antes foi só um panorama geral para a gente poder se localizar. Então, visando o estudo da fonte primária utilizada neste trabalho, que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino, adotamos o referencial teórico-metodológico advindo da escola francesa de análise do discurso, porque a análise do discurso tem várias vertentes. Entretanto, eu escolhi a escola francesa, representada pelos trabalhos de Manguenot, de Charadot e, no Brasil, pelos estudiosos de Círio Pocente e do Jarbas Nascimento, que inclusive é professor aqui da UFES, no Departamento de Linguística. Então, as obras que eu escolhi de Manguenot é um geral, não botei todas aqui não, mas só para ter um panorama. Analisando os discursos constituintes, a clareza do texto, o discurso constituinte e o quadro hermenêutico, e o que pesquisa os analistas do discurso. Entre outras, como o Dicionário da Análise do Discurso, que ele faz em parceria com o Charadot, e também o Círio Pocente e o Jarbas Nascimento, que são brasileiros, eles não ajudam a compreender a análise do discurso mediante ao livro ao qual o Círio Pocente publicou o seu capítulo, que é Teoria do Discurso, um caso de múltiplas rupturas. Aqui ele vai analisar as diferentes vertentes da análise do discurso, como eu falei no início. Então, o Jarbas Nascimento, num livro publicado esse ano, inclusive, que o próprio me enviou, ele trabalha o discurso teológico como discurso constituinte. Aqui, ele vai na contramão do discurso religioso, porque a vertente tradicional considera o discurso religioso como um discurso constituinte, mas ele considera o discurso teológico. Então, só levantar aqui um segundo. Uma análise teórica metodológica pela análise do discurso de linha francesa. Aqui eu vou explicar o que é essa análise do discurso e como eu trabalho ela na minha fonte. Então, em nossa metodologia, entendemos as questões da pars prima da Suma Teológica pela temática do documento monumento. Aqui não é nenhum deles que eu falei, é Jacques Legoff que está falando. E ele fala, visto que todo documento é um monumento, fruto de escolhas e intenções dos que o elaboraram. É uma fonte, é um documento monumento, porque é uma coisa que fica. É uma construção de determinados indivíduos históricos. É um ponto de vista parcial da história. É isso que a análise do discurso vai falar lá na frente nas formações discursivas. Ali embaixo, no caso, né? Então, pelas leituras das questões presentes no corpo filosófico da pars prima, da Suma Teológica, enquanto documento monumento histórico, a gente vai analisar o posicionamento discursivo, aqui já é um conceito da análise do discurso, de Tomás de Aquino. E como esse posicionamento legitimou seus argumentos ao recorrer aos discursos de autoridade dos padres da igreja. Aqui eu citei só 4, Paulo, Agostinho, Tertuliano, Clemente de Alexandria, mas a gente tem Ambrósio de Milão, a gente tem Orígenes, a gente tem Dionísio de Alexandria, entre outras. E também ele recorre aos discursos de Aristóteles, que é um discurso constituinte filosófico, não religioso, mas filosófico, na ressignificação da filosofia pagã aristotélica. Então, como ele faz isso? Pelo interdiscurso, que é justamente um conceito da análise do discurso que prega um espaço de trocas entre vários discursos relacionados. É o que Foucault fala, eu não sei Foucault, mas Foucault fala que o discurso é uma rede de signos que são discursos atuais que se conectam com discursos anteriores.
Então, por essa memória discursiva, também um conceito de análise do discurso, Tomás de Aquino volta a esses discursos anteriores para legitimar os seus argumentos, ressignificando ou não esses discursos. Mas é o caso que ele faz com Aristóteles, ao ressignificar essa filosofia pagã nos moldes do cristianismo de sua época. Então, para isso, a gente vai analisar as formações discursivas ao quais Aquino esteve permeado, porque é um ponto de vista parcial da história, como fala Legoff. Atentos aos desdobramentos de sentido que possam ocorrer, como ocorreu com a escrita de Aristóteles. Então, essas formações discursivas são um conjunto de regras anônimas, sempre determinadas no tempo e espaço, ao definirem as condições de exercício e da função enunciativa. Então, aqui a gente tem essa formação discursiva como a escolástica. É a escolástica que vai determinar o que Tomás de Aquino pode falar ou não, como a obra que a gente está trabalhando, a Suma Teológica, é um exemplo desse método escolástico, da indagação e não da negação do dogma. Ele bota o dogma, mas através desse dogma ele vai perquirindo, botando as suas ideias. Então, é um exercício da função enunciativa através a qual essas condições foram impostas. Então, nesse sentido, o que deve ser enunciado por um sujeito está demarcado por essa formação discursiva a qual ele está inserido. Na medida que ela é determinada pelo imaginário, ou seja, essa formação discursiva ela está dentro do imaginário religioso medieval, e é esse imaginário que vai falar também o que ela pode falar ou não. Ou seja, são graus ao qual tem Aquino, a formação discursiva e o imaginário. Então, elegendo as categorias de análise do discurso, a gente vai discutir como Tomás de Aquino, em sua obra, na Suma Teológica, dentro do universo discursivo da Europa do século XIII, nos campos discursivos do filosófico, porque ele indaga, e do teológico, porque ele não nega o dogma, e nos espaços discursivos da Suma Teológica, que é a nossa fonte, procurou legitimar a construção do seu discurso recorrendo aos argumentos de autoridade dos escritores cristãos, ou também da filosofia de Aristóteles, porque quando a gente fala os argumentos de autoridade, são os discursos constituintes. Esses discursos constituintes são discursos de origem, como a gente vai ver aqui no próximo slide, que vai ser qual foi o método que fundamentou e legitimou a obra de Tomás de Aquino. Foi esse recurso que ele utilizou recorrendo aos discursos constituintes, sejam eles religiosos, no caso do Jarbas, os discursos teológicos, e os discursos filosóficos. Esses são discursos constituintes. Entretanto, os escritos dos padres da igreja são chamados de arquitextos. Também são discursos constituintes. Então, quem são esses padres da igreja? Para a gente ter uma ideia de como Aquino trabalha a Suma Teológica. Os padres da igreja foram importantes teólogos da igreja dos primeiros séculos, que, a partir da segunda metade do século XIV, exerceram enorme influência na formulação da doutrina cristã. São homens que cunharam a vida da comunidade cristã. Então, o que Tomás de Aquino faz? Como eu vou mostrar no próximo slide. Ele pega esses arquitextos, que são inscrições últimas, que serviram de base para as posteriores formações teológicas dos pensadores cristãos, e utiliza na sua fonte, para dizer que o que ele está falando já foi dito anteriormente, e ele está afirmando isso, tornando o seu discurso um próprio discurso constituinte. Então, esses discursos constituintes ou os arquitextos fazem autoridade que dão sentido à existência da coletividade, porque eles se confrontam com o absoluto, reivindicando para si uma forma de transcendência. Eles transcendem, eles são autoridades nesse assunto, seja esse assunto filosófico ou religioso. Então, na Suma Teológica, nós podemos analisar o posicionamento discursivo a partir dessa interdiscursividade ao qual Tomás de Aquino faz recorrendo aos discursos anteriores, na medida em que o autor dialoga justamente com os arquitetos e com os demais discursos constituintes, sejam eles cristãos ou não, como aqui é, por exemplo, no caso que além de Aristóteles, ele também dialoga com o discurso de Platão, para falar sobre alguns temas. Então, o discurso constituinte, na sua ressignificação assim produzida, por sua conformidade às normas da comunidade, deve permitir legitimar a intenção de quem fazem parte o comentador, da instituição, da qual faz parte o comentador e o seu destinatário. Então, mais do que legitimar o discurso de Aquino, esse discurso constituinte vai legitimar o discurso de toda a igreja a qual Aquino está inserido, de todo o movimento escolástico. Eles são absolutos e transcendentes, como eu tinha dito,
são constituintes porque autorizam a si próprios e regulam o surgimento de outros discursos e são hierarquizados como discursos-fontes. Então, todos os discursos que Aquino está trazendo na Suma Teológica são discursos-fontes que autorizam o seu próprio discurso, que dão base para ele falar o que ele está falando. E o que Aquino fala nessa fonte teológica? Ele está falando justamente pelo método da filosofia escolástica, ao perquirir, ao dialogar, ao divagar e ao comentar esse dogma, e como ele recorre a esses discursos de autoridade. Por simples citações, como, por exemplo, nesse sentido, o homem, em seu formato primário, como diz Agostinho, tem preeminência sobre outros seres, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, essa citação, como diz Agostinho, tem preeminência sobre os outros seres, está na primeira parte, na parte prima, na questão 91, no artigo 4. Porque existe a questão 91, está falando sobre o homem, sobre dominando outros seres, que são os animais, no paraíso. E são 4 perguntas. Ou é uma pergunta e 4 artigos, na verdade. E nesses 4 artigos, são 4 artigos em forma de pergunta que ele vai debatendo. Então ele fala, como diz Agostinho, ele está recorrendo ao discurso de alteridade, ao arquitexto do pai da igreja Agostinho, para afirmar o seu argumento, porque posteriormente, na Suma, ele vai falar uma solução à pergunta e às respostas contrárias, baseado na afirmação de Agostinho. Outra vez, mas, em contrário, diz as Escrituras, formou, pois, o Senhor Deus ao homem do barro da terra. Está na questão 91, da primeira parte também, no artigo 1. Ele está falando aqui que o Deus formou o homem do barro da terra, à sua imagem e semelhança. Então, ele está recorrendo à Escritura, ao discurso constituinte religioso ou teológico, para afirmar o que ele vai falar novamente na solução, ou debatendo as outras questões, principalmente baseado na Escritura. Novamente, mas em contrário, diz as Escrituras, não é bom que o homem seja só, façamos-lhes um adjutório semelhante a ele, que seria a mulher. Já está na parte prima, na questão 92, no artigo 1, falando sobre a criação da mulher. Então, nota-se que tudo o que Aquino está falando recorre, ele se autolegitima, ele legitima a sua fonte, a sua fala, recorrendo a esses discursos de autoridade. Então, agora, fora do campo um pouco religioso, ele fala, ora é manifesto que, assim como a verdade é o bem do intelecto, a falsidade é o mal, segundo diz Aristóteles. Então, falando da verdade e do mal, porque Aristóteles fala que o bem comum, a felicidade, é a beitude. O homem é feliz quando ele está em bem coletivo. Então, o mal é a falsidade, é quando um tenta se sobressair sobre o outro. Aqui nessa questão filosófica, ele recorre aos escritos de Aristóteles para poder embasar a sua filosofia também. Por fim, uma citação, não por fim, mas uma citação um pouco maior, diz, e tal retidão consistia em que a razão era sujeita a Deus, a razão do homem, a razão, as virtudes inferiores e as virtudes inferiores, e a alma e o corpo. Todas essas, a razão, as virtudes inferiores, o corpo e a alma, eram subordinados, estavam sujeitos à razão divina. Ora, a primeira sujeição era causada da segunda e da terceira, pois, enquanto a razão permanecia sujeita a Deus, as virtudes inferiores eram-lhe sujeitas a ela, como diz Agostinho. Então, enquanto o homem estivesse sujeito a Deus, a alma do homem controlaria todas essas vontades do corpo humano, porque a alma ela está ligada ao intelecto, e o intelecto ele controla as vontades do corpo. Tanto que, posteriormente ao pecado original, o homem perde essa justiça original, e a alma passa a não controlar mais os impulsos, a concupiscência da carne. É isso que ele está falando. Por fim, adiantando um pouco, ele fala, pois nos demônios os dons naturais permanecem depois do pecado, como diz Dionísio de Alexandria. Aqui ele está falando demônio e recorre ao outro escritor do cristianismo dos primeiros séculos para legitimar o seu discurso, que está na questão 95, artigo 1. E também ele recorre a Jerônimo, como está na citação. Jerônimo diz, ao homem, não necessitado antes do pecado, Deus deu o domínio sobre os animais. Depois desse pecado, consequentemente, o homem perde o domínio sobre os animais. Nota-se aqui, então, que esses discursos de autoridade, como eu disse, são usados para legitimar o discurso de Aquino. Ele cita esses discursos, geralmente logo depois das respostas tidas como errada. Então, mas em contrário a essas respostas, diz
a Escritura, diz Aristóteles, diz Agostinho, diz Jerônimo. Então, quais são esses escritos, cristãos ou não, religiosos, filosóficos, que fundamentam e legitimam a obra de Tomás de Aquino? Aqui eu trouxe pouquíssimos, por causa do tempo que a gente tem. Entretanto, são inúmeros, inúmeros, inúmeros escritos de autoridades ao qual Aquino recorre. Inclusive, mais de uma obra do mesmo autor. Então, nós temos Agostinho, Aristóteles, Platão, Orígenes, Tertuliano, botei Orígenes duas vezes, desculpa, e Ambrósio de Milão. Ele recorre várias vezes à Bíblia de Jerusalém, a graça de Cristo e o pecado original de Agostinho, ele recorre à cidade de Deus, também Ambrósio de Milão, ele recorre sobre os sacramentos, e Orígenes ele recorre sobre a homilia, sobre o Evangelho de Lucas. São inúmeras, inúmeras, inúmeras obras que, lendo a Suma Teológica, antes mesmo de, embaixo da pergunta, vai ter todas as referências que ele recorre. Ele usa a metafísica de Aristóteles, o de ânima, a alma de Aristóteles também, entre outras. Então, nós concluímos que, para finalizar, né, que já está um pouco longo, o Docto Angélicos, que Tomás de Aquino, né, o título que ele recebeu pelo Papa Pio X, na interpretação dos arquitetos dos padres da Igreja, escreve a Suma Teológica no percurso de um texto único, na medida em que sua obra fosse a continuação da palavra de Deus, como um discurso constituinte, um discurso de origem, posteriormente, óbvio, mas fundamentador e legitimador do que ele está escrevendo. Então, o discurso do Dr. Angélicos, no molde da D, o discurso, né, do Dr. Angélicos, no molde da D, escreve um discurso legítimo, uma fonte de autoridade do século XIII, pautado nos discursos constituintes de origem, sejam eles filosóficos e teológicos, como também os escritos de Aristóteles, as Sagradas Escrituras contidas na Bíblia, e os arquitetos do Pais da Igreja, sendo essas fontes de autoridade. E essa foi a minha apresentação. Eu espero que eu possa ter solucionado alguma dúvida que vocês tinham, se pesquisassem a mesma coisa. Se ficou alguma dúvida, no dia do evento eu vou estar à disposição para a gente debater. Se alguém quiser também, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar sempre disposto a ajudá-los. E essa aqui são as minhas referências. Então, eu gostaria de agradecer a todos e espero vocês no dia dos eventos. Muito obrigado.